Na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre aterramento, né? Continuando a disciplina de instalações elétricas, tá? O esquema de aterramento, pessoal, é muito importante, né? Numa instalação elétrica, tá? Porém, né, muito desvalorizada também, tá? Ele é um sistema que basicamente ele fica meio quieto, morto ali, né? E ele serve realmente só para evitar, na verdade ele ajuda, né, a fugas de corrente. Né? O que é essas fugas de corrente? Você tem o seu sistema, né, seu circuito elétrico, né? Seu circuito elétrico, né, é composto de uma fase e um neutro, tá? Então tem aqui o neutro e tem a fase. Você só precisa disso para fazer qualquer equipamento funcionar, tá? Até então, né, alguns anos atrás, o nosso padrão, né, de equipamentos eletroeletrônicos, né, contemplava somente 2 pinos nas tomadas, tá? Aí quando a gente comprava uma máquina de lavar, ela vinha com um fiozinho solto, verde e amarelo, né, que ninguém usava aquele fio, deixava lá, né, pendurado, né? Por quê? Porque todas as máquinas e equipamentos funcionavam somente com fase neutra. Ou no caso de 220, né, fase-fase. Mas, ou seja, né, o terra não era essencial, como ainda não é, para ligar um circuito, um equipamento. Tá? O que ele faz, então? Por que ele é importante? Né? Se essa fase ela tem um contato com uma carcaça de equipamento, né, você pode, né, levar um choque. Tá? Ou internamente um motor que entra em curto, né? O que esse terra faz? Ele direciona essa carga para o terra, tá? Ou seja, ele faz o mesmo papel do neutro. Se você romper aqui, ó, a gente está trabalhando com fase e neutro. Aí de repente você perde esse neutro, tá? Aí você fica só com uma fase energizada. Você não tem um retorno próprio para isso. Quando passa pelo equipamento, tá? A energia que retornaria pelo neutro não consegue mais retornar porque você tem uma fase. Aí pode acontecer duas coisas. A máquina para, tá? E você fica alimentando a máquina somente com uma fase e pensa que ela está desligada, tá? Ou, né, o terra aciona, né, e você consegue direcionar uma possível, né, falha nesse circuito para o terra, tá? Então o terra normalmente é um fiozinho verde ou verde amarelo. Ele tem que conectar tudo o que estiver, né, na sua instalação, tá? E que seja de carcaça metálica, tá? Vamos supor, uma luminária, né? É de carcaça metálica? O certo era que esse fiozinho estivesse conectado na carcaça. A sua máquina de lavar tem um fiozinho lá, né? O interessante era ligar esse fiozinho nessa rede, né? Mas atualmente o nosso padrão mudou, né? Nosso padrão, né? Agora aquele padrão de 3 pinos, né? Por que é 3 pinos agora? Porque exatamente tem um pino aqui, né? Que é o terra, tá? Esse pino aqui, ó, faz o papel do terra, que é o pino central, tá ok? E os equipamentos já tem que vir, né, embutido no seu sistema, né, esse padrão de aterramento, tá? Eu não lembro se eu comentei, né, mas já tive um problema, né, de um instrumento, né, que ele, erroneamente, a gente achava que ele estava com problema, né,
era um instrumento, né, da área aeronáutica, né, para fazer um certo teste, né, com ar, né, ele usava ar comprimido, né. Ele era tipo um compressor embutido numa caixa com circuito eletrônico. O problema é que, né, ele funcionava normal quando alimentava com fase neutra, né? Só que, porém, o fluxo de ar criava uma estática no aparelho que interferia no circuito eletrônico. Era só aterrar ele, né, que a gente conseguiria resolver isso. A estática ia para a Terra, né? Ou seja, qualquer aparelho rotativo pode criar uma estática, né, que é uma energia acumulada, e vocês lembram que eu já comentei que essa estática, né, a gente consegue até brincar de dar choque na orelha dos outros aí, né? Então, para a gente não levar um tranco, né, nos aparelhos, principalmente quando é carcaça metálica, né, tem o sistema de aterramento. E no caso desse aparelho, né, apesar dele ser todo envolto em plástico, né, o aterramento era necessário para não criar essa estática interna e interferir no sistema, né? Só que a gente só descobriu isso depois de 1 ano, né? Depois que ele foi 2 vezes para o fornecedor nos Estados Unidos, né? Aí o pessoal teve uma grande ideia, que foi ler o manual, né? O manual era em inglês, né? Então teve que ter um rapaz fluente em inglês lá, né? Da área técnica de engenharia lá. Aí o pessoal pegou o manual e verificou no manual que a única coisa que faltava era um cabo de aterramento. Depois que conseguiram colocar o cabo de aterramento, né? Aí funcionou normal. O interessante é que esse instrumento, né? Ele tinha uma simbologia no painel, né? Ele tinha o painel dele, né? Com o digital, tinha alguns botões ali, né? Aí o painel era numa caixa, né? Numa caixa assim. E aqui do lado tinha um pininho, né? E embaixo do pininho tinha uma simbologia desse jeito, né? E ninguém se atentou, né? Ah, tinha até um parafuso borboletinha aqui, né? Uma parafuso borboletinha aqui, né? E ficou lá durante um tempão, ninguém usava, né? Aí a gente ficou sabendo pelo manual que essa borboletinha aqui é onde a gente colocava o cabo terra, né? Aí colocava um cabo que ia até num ponto de aterramento, que já existia, sempre existiu, né? Por causa do controle estático, né? Só não era utilizado, tá? Então se gastou, né? Com esse equipamento, porque era um equipamento caro, né? Se gastou com uma manutenção que não existia por 2 vezes, se perdeu dinheiro esperando, né? Porque ele fazia parte de de um dos ensaios, né? Pertinentes. Como não se fez o ensaio, ficou atrasado, ou teve que emprestar de outras áreas. Ou seja, criou um impacto, né? De HH, né? Na produção. Tudo isso porque, né? Foi, na verdade, uma sequência de fatores, né? O pessoal se acostumou com o aparelho antigo que não precisava desse sistema de aterramento, né? O procedimento não contemplava isso que eles utilizavam, então eles seguiam o procedimento à risca, né? Mas não pedia para aterrar. Quando se verificava, mandava para manutenção, né? Era o procedimento padrão. Não funcionou, manda para manutenção. A manutenção não entendia do aparelho, tinha que mandar para o fabricante, né? O fabricante não entendia porque estava mandando para eles, né? Porque quem tiver contato com o americano, né? Vocês vão saber, né? Eles são bem, assim, sistemáticos, vamos dizer assim, né? Eles falam, eles fazem, né? Dentro do procedimento deles e não dão muito pitaco. Ou seja, mandou para eles, eles analisavam e retornavam falando que estava ok. Só isso.
tá? E não interagiam perguntando sobre o motivo de que estava mandando para eles. Né? Era um aparelho novíssimo, novo, né? Eles podiam fazer um estudo, né? Um tratamento, né? Mas, né? Que isso, tá? Então é um caso aí, né? De um equipamento, né? Que necessitava de um aterramento. E todos os nossos aparelhos eletroeletrônicos da nossa casa já vêm atualmente nesse padrão. Então todos eles podem ser aterrados, né? Quando você simplesmente conecta ele na tomada. Mas para isso a tomada tem que ter, né, o terra devidamente instalado. Tá? Vamos limpar um pouco nossa tela aqui. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo? Podemos seguir. O condutor terra, né, sempre é verde e amarelo ou simplesmente verde, né? E é um padrão, né, que é especificado numa norma, né, de elétrica, que é a NBR 5410. Falou em curso de instalações elétricas, eletricista predial, qualquer coisa referente à elétrica, essa norma é mandatória, tá? E muitos técnicos, né, muitos cursos técnicos puxam essa norma, pelo menos dentro da disciplina, né, que é no caso da mecânica, da soldagem que vocês estão vendo, né? Então, falou em alguma coisa relacionada com produção, né? Você tem que saber de elétrica, tá? Então, dentro desse padrão da norma NBR 5410 que vamos elaborar o nosso projeto. Mas não se preocupe, né? O meu procedimento já contempla os requisitos da norma, vocês não precisam interpretar a norma inteira, tá bom? Vamos lá. Objetivos, então, do aterramento, né? Proteger, né, pessoas e o patrimônio de falhas, curtos-circuitos. Tá? Então, em caso de um curto-circuito na instalação, né, o terra supre, né, a carga. Tá? Fazer com que os equipamentos de proteção sejam mais sensibilizados e isolem rapidamente as falhas à terra. Então, existem equipamentos, né, específicos para fazer essa proteção também. Proporcionar um caminho de escoamento para a terra de descargas atmosféricas. Tá? Então, se você tem um terra instalado na sua casa e porventura, né, tenha descargas atmosféricas próximo, né, se ela magnetizar alguma estrutura metálica da sua casa, essa energia elétrica vai ser conduzida para a terra. Tá? Usar como retorno de corrente, né? Tem alguns sistemas que são monofilar, tá? O que significa isso? Significa que o sistema mono, ele só tem um fio, que é uma fase, né? E como que vai fazer um fechamento de circuito com uma fase única, um único fio, né? Então, o que acontece é o seguinte, né? Você tem o seu fornecimento de energia num ponto e você tem que levar num ponto muito distante. Em vez de você levar, né, por quilômetros duas fiação, que é fase neutro, né? Você vai levar uma única fiação até esse ponto. E para fechar o circuito, né, você usa em loco, né, um sistema de aterramento. Tá? Aí o terra, né, faz o mesmo serviço que o neutro. Um terra bem implantado, ele pode suprir o neutro, até para ligar um equipamento. Tá? Aliás, né, quando eu fiz a instalação aqui na minha casa, né, uma das maneiras de analisar os pontos de terra é pegar simplesmente uma lâmpada. Pega uma lâmpada, põe na fase uma
uma parte, né, um fio, o outro fio liga no terra, a lâmpada acende, tá? Você já verifica que seu aterramento está funcionando. Claro que isso é muito grosso modo, né? Existem equipamentos específicos, né, que medem o nível de aterramento, né? Aliás, é um equipamento que chama terrômetro, tá? Então, o terrômetro é um aparelho que mede a resistência, né, da sua instalação de aterramento. E aqui, né, vocês estão verificando que o aterramento, né, está sendo feito por 3 hastes de cobre, tá? Aqui está chamando malha de aterramento, né? Essas 3 hastes de cobre, elas são interligadas por um cabo, né, desencapado, tá? De cobre, né? Ou seja, é um cabo de cobre nu, tá? Sem isolamento. E isso fica realmente enterrado em alguma parte do seu terreno, tá? Então aqui na minha casa, por exemplo, né, eu tenho 3 hastes, né, de 2 metros instalada, tá? Interligada por esses conectores, né? E esse fio vai diretamente no meu quadro de disjuntores, tá? Ok? Aí do meu quadro, né? Se eu tivesse outros quadros, eu poderia distribuir, mas eu só tenho um, tá? Então esse quadro aqui, né? Está chamando quadro geral, mas o meu não tem um quadro geral. O meu quadro é um quadro de distribuição, tá? Não é o quadro de entrada esse daqui, tá bom? O quadro de entrada, ele também tem um terra lá, mas o terra do quadro de entrada é chamado de neutro, tá ligado lá junto com o neutro, tá bom? Então, toda vez que você vai instalar uma ligação, fazer um padrão de entrada, né, junto com o poste, né, tá enterrado uma haste de cobre também, tá? Para dar um suporte na rede do neutro, tá? Para você não perder o neutro, né? Aquilo lá serve como neutro, tá? E o último objetivo aqui que faltou a gente comentar, né? Escoar as cargas estáticas geradas nas carcaças dos equipamentos, principalmente equipamentos rotativos e com motores, tá? Eles geram cargas estáticas e ele pode, né, escoar através do terra, de um aterramento, tá? Então, a aplicabilidade do aterramento, tanto na nossa residência e principalmente na indústria, tá? É muito importante, né, ter esse conceito de aterramento, né, na indústria. E quando a gente estiver falando em indústria, pessoal, fábricas, a gente vai pensar da seguinte maneira: qualquer máquina tem que estar aterrada. Máquina de solda tem que estar aterrada, né? Qualquer máquina rotativa tem que estar aterrada, tá? Qualquer parte metálica tem que estar aterrada, tá? Uma escada é de metal, tem que estar aterrada. Uma caldeira tem que estar aterrada, tá? Um motor, né, ou uma bomba tem que ter um ponto de aterramento, tá? Por isso que as indústrias, elas têm uma malha de aterramento, tá? Não é somente essas hastes, tá? É toda uma malha enterrada que serve como aterramento e também serve para as descargas atmosféricas, tá? E no caso de posto de gasolina, isso é um sistema até crítico, tá? Tem que ser muito bem isolado para não criar estática nenhuma. Posto de gasolina, o problema dele é criar estática, tá? Se criar uma estática, a estática pode gerar uma faísca. E se tiver vapor de combustível, né, a faísca dá ignição, tá? Nesse combustível, tá? Então é muito crítico, tá? Tranquilo? Esse sistema aqui é um sistema bem simplificado, tá? De terra, que é o que deveria ter numa residência normal, pelo menos, tá? Então toda residência deveria ter um sistema desse de terra,
tá? Alimentando ali o quadro e do quadro puxando um fiozinho simples, de 1,5 milímetro. Não precisa ser um fio grosso para fazer o terra. Seria muito baratinho, né? Implantar um terra numa instalação elétrica. Ok? Alguma pergunta? Entenderam? Charles, Claudinei, Marco, Natan, Rafael? Alguém Tranquilo, tem? professor. Alguém tem a terra implantado em casa? Tem, o chuveiro é um exemplo, né? Sim, sim. Mas não só no chuveiro, e o resto da casa? Você tem tudo, as tomadas com terra ligado? Tudo. Aqui é 3 pinos, tudo aterrado. É. É. Olha que não é os 3 pinos, só 2 ligados não, né? Não, não. Um é terra mesmo. Entendi. Porque a gente vê que o pessoal, vamos trocar, eu quero pôr padrão novo em casa. Já me chamaram para isso, né? Não, eu quero trocar minha casa inteira e pôr padrão novo. Aí eu chego lá para ver, é aquele fio rígido ainda, ligação aérea, não tá nem embutida, né? E, e é aquela coisa, e não tem terra, né? Aí você vai Vou falar fazer para a esse pessoa que teste. precisa trocar todo o cabo, fazer um monte de coisa, né? Dá um trabalhão, né? Mas vai ter que comprar fio? Não, tem que comprar só o fio, não. Tem que comprar haste de cobre, tem que montar o terra, tem que fazer um monte de coisa. Isso quando acha quadro disjuntor interno na casa, viu? Porque a maioria das casas não tem quadro disjuntor interno. Ô Fábio, Né? Oi. no caso do aterramento aí, se a pessoa não tiver um aterramento na casa, você vai fazer o seguro da casa surge como impedimento, se o pessoal não querer fazer por causa do aterramento? Olha, não sei como está funcionando o caso de seguro, viu? Essa burocracia, não sei se eles exigem, mas tipo assim, né? O que eu escuto falar é que, por exemplo, as casinhas de Coab, né? Do governo que está saindo aí, já está vindo com projeto elétrico, tá? E se ela vem com projeto elétrico e esse projeto segue a norma, já vai ter todo esse aparato aí de instalação, tá? De terra, tudo mais, tá? Agora, casa antiga para fazer o seguro, né? Eu sei que não se pedia, né? Só se pedia planta civil, né? A gente até achava ruim, viu? Até 2012, quando eu estava me formando, né? A gente via que era uma briga da elétrica com a civil, porque a civil fazia toda a parte elétrica, né? E não sobrava nada para gente, né? De elétrica mesmo, né? Só sobrava as redes maiores, né? Mas as casas básicas nunca se precisou de uma planta elétrica, né? Só mudou faz poucos tempos e ainda está né, em adequação ainda, né? Mas seria, da minha parte, do meu ponto de vista, interessante que eles cobrassem uma planta elétrica. Se cobrou a planta elétrica, né, incluso já está o aterramento. Tá? Então não é que eles cobrariam o aterramento, eles cobrariam uma planta elétrica da casa. Beleza? Entendi. Você já chegou a pesquisar alguma coisa desse tipo? Fazer Não, alguma coisa? não, porque na realidade eu fiz a minha casa e o rapaz que fez a parte elétrica para mim, ele é engenheiro. Aí ele disse, não, tem que fazer o aterramento porque quando você for fazer seguro, o seguro não vai aprovar por causa do aterramento. Eu disse, não, beleza, então faz. Aí fez tudo bonitinho, mas só quando eu fiz o seguro, aí o pessoal nem veio fazer bisturi na casa, nem nada. Eu acho que ele foi um pouco sacana, viu? Então, né? Bem, depende da seguradora, igual eu estou falando para você. O que a seguradora pode pedir é o projeto elétrico. Agora, o aterramento em si, né, não sei se eles cobram essa parte, né? Eu nunca vi, né, um contrato assim, né? Mas se eu fosse cobrar, eu ia cobrar o projeto elétrico inteiro, não só o aterramento.
Entendeu? Eu acho que ele só queria aumentar mesmo a verba dele. Não, mas acho que não sai muito caro fazer o aterramento, viu? Não, a É muito diferença é simples. pouco. É simples, é pouca É coisa. muito pouco. É. É muito pouco, viu? Até eu estou fazendo, gente. Eu estou fazendo uma instalação aí, né? De uma residência, né? Eu aproveitei que a moça já ia rasgar a parede, né? De um quadro. Ela falou, ó, rasga aqui, ó, e deixa apontado para a terra aqui que eu vou enfiar uma malha de fazer um terra ali, né? Ali no quintal dela. Vou ter que quebrar o piso ali, né? E fazer uma malha de aterramento. Por quê? Porque eu já puxei todos os fios lá com terra. Aí não vou pôr terra. Aí é sacanagem, né? Tá? Mas esse aqui é um sistema né, simples, monofásico, né? Só que com 2 fios, tá? Vem o neutro, vem o terra, né, da rua, e você internamente na sua casa vai ter um fio de aterramento, ou seja, o fio terra que está aqui representado em verde não faz parte da rede da concessionária, tá? Não tem nada a ver com a concessionária. O fio verde que está aqui representado nesse esquema, né, está ligado internamente na sua residência. Os outros dois não. Os outros dois, o fase preto e o azul clarinho aí, né, que é o neutro, né, eles vêm direto do ponto de entrega, né, da entrada. Então a concessionária é responsável por alimentar esses dois aí, né? Ok? Eu ia contar da descarga atmosférica, né? Aqui, por exemplo, né, tá falando de descarga atmosférica e eu tive realmente, né, até acho que eu comentei com vocês com alguns, aqui certo tempo, né, teve uma descarga forte, né, aqui perto das residências, né, teve aparelho que queimou do meu vizinho de direito, lado direito, do meu vizinho lado esquerdo, né, teve aparelhos queimados, né, pela descarga. Na minha casa não teve nenhum aparelho, né, a não ser o meu porteiro eletrônico que não estava aterrado. O único item que não estava aterrado, né, queimou. O resto que estava com aterramento não aconteceu nada. Tá? Televisão, perderam, né? Geladeira, perderam. Eu sei que todo mundo entrou com processo contra o CPFL aqui, né? Parece que foram reembolsados, né? Mas no meu caso não precisou, porque eu já tinha, né? Ok, o que muda um pouco aqui é que existem alguns esquemas de aterramento, tá? Então todos esses esquemas de aterramento, tá? São abordados na norma 5410, tá? Então, dependendo de como você faz a ligação, né? Você tem ali o esquema TN, TT ou IT, né? E aqui vai entrar num ponto, deixa eu pegar meu canetão, que vai falar de massas. Por que está falando de massas aqui? Que massa é essa? Né? Massa de pão? Não, né? Em elétrica, quando a gente está falando de aterramento e massas aterrada, é tudo que for um elemento metálico. Então, um equipamento metálico, né, é uma massa, uma escada metálica é uma massa, né? Que mais que a gente pode definir? Um pilar, sei lá, qualquer coisa que chegue de metal, né, é uma massa. O seu portão é uma massa, por exemplo, né? E era exatamente o meu portão que eu deveria ter aterrado, tá? Era só ligar um fiozinho no meu portão, o meu porteiro eletrônico não ia ter queimado, tá? E dependendo da ligação, né, você tem um aterramento ligado, né, de maneira diferente. Vamos ver aqui, por exemplo. Tá? A simbologia, né? Vamos falar um pouquinho da simbologia. Existe uma sequência de letras, né? Que a primeira letra, ela representa, né, a situação da alimentação em relação ao próprio terra, a terra, né? O T
significa que tem um ponto diretamente aterrado. Tá? E o I, todos os pontos de fase neutro são isolados em relação à Terra, né? Ou um dos pontos é isolado através de uma carga. Vai ter uma segunda letra, né? Aí indica a situação das massas, né, da instalação elétrica em relação à Terra. Então, o T é massas diretamente aterradas e o N, massas ligadas no ponto de alimentação aterrado, tá? Ou seja, no ponto neutro. Outras letras, né, que também podem aparecer, o S, função de neutro e proteção asseguradas por condutores distintos, e o C, né, funções de neutro e proteção combinadas, né? Um condutor PEN, né? Ou seja, né, eu tenho o condutor N, né? Condutor N é de neutro, né? N de neutro. O F é de fase, tá? O condutor R é de retorno, que a gente usa em iluminação, tá? O PE, né, o condutor de proteção elétrica, que é o terra, né? E o PEN, ele faz duas funções. Ele faz neutro e faz o aterramento, tá? Ou seja, né, muitas residências antigas fazem isso. Pega aquele fiozinho do chuveiro, né? E como não tinha aterramento na casa, ligava no neutro. Quem manjava um pouco de elétrica fazia isso, tá? Se o chuveiro não fosse 220, né? Pegava aquele fiozinho verde e ligava no neutro. O que acontecia? Funcionava? Até que funcionava. Mas você não podia perder o neutro. Se você perdesse o neutro, perdia o terra junto. Tá? É o que acontece no sistema PEN. Tá? Então, o esquema TNC. Tá? Você tem um aterramento. Tá? Tem o fio de terra aqui. Tá? E você liga os seus aparelhos. Aqui tem um equipamento. Tá? Para você alimentar o aparelho, você precisa ali, né, ter uma fase, ou duas fases, né, ou três fases. Tá? E precisa ter o neutro. O que você vai fazer? Você vai ter o neutro aqui junto com o terra. Tá? Ou você nem precisa do neutro, você tem só as fases, né? E você tem o terra ligado na sua carcaça metálica. Tá? Então, esse é o esquema TNC. O esquema TNCS, parte dele você liga direto no PEN e tem uma parte, né, que tem o neutro separado do terra. Então repara aqui, ó, que parte do circuito tem um circuito independente para o neutro, tá? Que essa é a situação comum, né, nas nossas residências, tá? O condutor PEN, ele já funciona com as duas coisas, tanto a parte de aterramento quanto a parte de neutro. Ok? Opa, vamos lá. Esquema TT, né? Então tem um ponto de aterramento isolado, tá? Que esse daqui é aqueles três, né? Aquelas três hastes que a gente estava falando, tá? E esse neutro aqui é o neutro da entrada. Eles estão separados, tá? Estão separados. Então você liga os seus equipamentos, né? Diretamente no neutro, né? Se precisar, e no terra em outra fiação. O que acontece aqui? Se você perder eventualmente o seu neutro, né? Você não perde o terra, tá? Então, se acontecer alguma coisa de cortar o aterramento, não. No PEN,
No PEN não. Se você corta o PEN, você perde tanto o neutro quanto o terra. Tá? Esse é um pouquinho do aterramento, né? Também aqui essas informações, né? São bem técnicas da área, tá? Vocês não precisam ficar decorando isso daqui para o projeto, tá? Isso aqui é só um esquema, né? Um pouquinho mais profundo falando de aterramento. O básico você tem que saber que, né? Normalmente numa residência, o neutro, né? É fornecido pela concessionária e tem aterramento próprio, né? E o seu aterramento de proteção é interno na sua residência, tá? E as massas que você vai estar protegendo, né? São basicamente tudo que foi interligado na tomada, tá? Porque o terra seu vai estar na tomada. E conforme for o caso, né? Se tiver luminárias ou outro equipamento com carcaça metálica, também pode estar aterrando nesse sistema. Não é só o terra, pessoal, que faz a proteção do nosso sistema elétrico, tá? Então, né, temos aí outros elementos, né? Que é o caso, por exemplo, do disjuntor, né? E do fusível, né? Não é fuzil, né? É fusível, né? O disjuntor, né? A gente acho que é mais conhecido, a gente sabe ali que é aquele que fica dentro do quadro, né? Eles têm uma característica, né, de desarmar, ou seja, né? Eles identificam uma corrente elétrica, tá? E ele automaticamente corta se não for a corrente adequada, tá? Então, por isso, né, que a gente fala que ele é um interruptor automático, tá? O caso do fusível, ele simplesmente é um sistema, ele também previne essa corrente, né, sobrecorrente, né, mas ele simplesmente se rompe, tá? Aí você tem que retirar, descartar o fusível queimado, né? E colocar um fusível novo, né? Aquelas chave faca antiga, né? Lembra da chave faca que tinha fusível, né? Normalmente a gente comprava o fusível lá numa determinada característica, né? Em amperes, colocava lá, né? E via, ligava. Se não estourava, beleza. Se estourava, o pessoal, né? Da casa que era técnico em elétrica caseira, né, os técnicos em elétrica caseira pensavam da seguinte maneira: se um queimou, eu tenho que pôr um mais forte, né? E pegava e colocava outro mais forte, né? Sem se preocupar do porquê que estava queimando. Às vezes poderia ser um curto-circuito, né? Mas beleza, né? O disjuntor, ele faz a mesma coisa, só que ele não queima, né? Pelo menos não deveria queimar, né? Ele somente interrompe e desarma, né? E depois você rearma ele novamente, assim que identificar o motivo de qual ele desarmou. Ele desarma por duas tecnologias diferentes internas deles, tá? Ou térmica ou magnética. Então ele funciona basicamente de duas maneiras. Por isso que a gente chama ele de disjuntores termomagnéticos, tá? Por quê? Uma corrente alta e passa por ele, né, cria um campo magnético, tá? E a própria corrente esquenta também, tá? Então ele tem uma função dupla de acionamento, tá? Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Aí, né, em
disjuntores, dependendo, né, da sua rede, né, você vai ter disjuntores ali monopolar, né, que é para uma única fase, bipolar, né, por exemplo, é muito utilizado em chuveiro, que usa duas fases, tripolar, aí a gente já está falando em motores, né, em máquinas pesadas, tá? Então, basicamente ali, ó, quando eu tenho uma fase só, né, eu uso um disjuntor monopolar, aqueles mais simples com um único desarme, né, mais fininho. O bipolar, né, ele é utilizado em chuveiros ou qualquer sistema que seja 220, tá? O disjuntor tripolar, né, é mais uma característica mais industrial, né? E ele serve ali para os motores elétricos trifásicos, tá? Então é 380, 220 trifásico e assim por diante. Okay? Então a maneira que ele funciona, magnético e térmico, né? Ao mesmo tempo, ou seja, né? Ele acaba se tornando termomagnético. Existe só magnético, só térmico? Até existem, tá? Mas o que a gente está acostumado são os termomagnéticos, tá? O interessante dos disjuntores, né? Aí a gente já vai entrando numa coisa mais específica também, tá? Da parte construtiva desses equipamentos, tá? É que eles têm uma curva, né, de funcionalidade, tá? De acionamento, tá? A curva de acionamento são B, C e D. Não tem curva A para não confundir com amperagem ou corrente, né? Corrente elétrica, amperes, é dado pela letra A maiúscula, né? Então, para não confundir, né? Começaram classificando essas curvas em curva B, C e D. E o que isso significa, né? Você tem uma corrente nominal. Quando eu falo uma corrente nominal, por exemplo, disjuntor de 10 A, né? Era para aguentar 10 A. Só que se ele for com a curva B de acionamento, né? Ele só vai acionar quando esse limite atingir de 3 a 5 vezes esse valor. Tá? Ou seja, se o disjuntor é 10 A, né? Ele vai acionar quando estiver passando 30. Oh, mas espera aí, Fábio, mas 30 A não é muito, né? Não era para ele acionar com 10? É que no caso de curto-circuito, a corrente aumenta exponencialmente. Esse 30 A aqui chega em milissegundos. Tá? Se tiver um curto, é quase que instantâneo. Você não consegue nem cronometrar. Por quê? Porque lembra lá quando eu falei em curto-circuito? Né? A corrente vai para o infinito, quase. Ela aumenta, né, como se fosse uma coisa contínua. Tá? Então, por isso que tem essas curvas. Tá? Curva B seria a melhor, né? O acionamento mais leve, vamos dizer assim. Qualquer pico de energia, de amperagem, né? Ela vai acionar e vai desarmar. Tá? Então, qualquer pequeno curto-circuito, né, já desarma o disjuntor. Aí tem a curva C, né, de 5 a 10 vezes o valor da corrente nominal, tá? E o da curva D, né, de 10 vezes, né, a 20 vezes a corrente nominal, para ter um acionamento. Se for o mesmo disjuntor de 10 A, por exemplo, né, ele vai acionar quando estiver passando uma corrente de 100 A a 200. Tem essa variação também. Tá? Então, o que acontece, né? É por isso que, né, a gente, quando fala que está colocando um disjuntor de 10 A, a gente está protegendo a fiação. E a fiação aguenta ali, né, 15 A, aguenta até mais. Mas é que a partir disso ela começa a aquecer. E se ela aquece, você está transformando a sua energia elétrica em calor desnecessário.
Tá? Por isso que a gente não pode deixar uma fiação aquecendo. Né? Uma fiação aquecendo, né? Pode ser que o isolante dela até aguente, mas você está perdendo energia, transformando em calor. E você paga por esse calor que você está gerando. Tá? Você vai pagar, né, um alto valor aí, porque é uma potência alta quando começa a aquecer o fio. Tá? Sobre disjuntores, tranquilo? Alguma pergunta? Aqui a gente fechou disjuntores. Posso usar o disjuntor como interruptor? Não. O duro é isso, viu? A gente sabe que não, mas quando você chegar em várias instalações elétricas aí, vai levar sua máquina de solda, né? Aí vocês vão chegar lá, vai ter que instalar ela direto no quadro, né? E vocês vão usar o botão, o interruptor como chavinha liga-desliga, né? Uma vez eu fui fazer uma inspeção num posto de gasolina. O posto de gasolina, a instalação das luzes externas, né, era feita direto no quadro, no disjuntor, e desligava direto no disjuntor. Beleza, né? O disjuntor, de tanto desliga, desliga, liga, desliga, perdeu a funcionalidade. Ficou mole o botão. Tipo assim, não ia desarmar mais. Ou ia desarmar de uma vez e nunca mais ia armar. Tá? Por quê? Né? É porque usaram de maneira errada o disjuntor. O que eles deveriam ter era um interruptor na rede. E não usar o disjuntor como interruptor. E ainda mais tendo que abrir toda hora o quadro, né? Porque o quadro é uma coisa, né? Para ficar ali para emergência, né? Mas não, usava direto no quadro, tá? Agora sim a gente vai falar de um interruptor, tá? Que é o IDR. Tá? O IDR, né? O DR ou DDR, né? Estão todos relacionados. Deixa eu pegar de novo minha caneta aqui, né? O IDR é um interruptor diferencial residual. Tá? A sigla DR significa diferencial residual. Então vamos pensar um pouquinho na palavra, né? Interruptor, a gente sabe que é uma coisa que liga e desliga. Diferencial, aí vem de diferença, claro. Se eu tenho diferença, eu tenho que ter duas coisas para comparar. Já pensa por aí. Vamos assimilar, né? E residual, né? Esse residual vem de resíduos, energia que sobra na rede. Então, é um interruptor que analisa, né, a energia que sobra na rede. Como assim? A energia que sobra na rede, né? É o seguinte, eu tenho a fase, o fio da fase, né? Ele tem que movimentar o meu motor lá, né? Para movimentar o meu motorzinho, né? Eu preciso que essa energia entre, né? E saia pelo neutro, né? Então ela vai entrar pela fase e vai sair pelo neutro, tá? Ou seja, aqui eu tenho um sistema, né? Que a mesma quantidade de energia que entra sai. Então se eu medir aqui a corrente elétrica aqui, né? Se eu medir 10 amperes aqui, eu vou ter 10 amperes aqui também. O problema é que se isso estiver em curto e essa energia for desviada. Se ela for desviada, a gente já comentou. É um caso de aterramento, né? É um curto interno ali da máquina, do meu motor. Tá? Beleza, esse curto pode acontecer e eu nem ficar sabendo. Mas eu estou gastando energia, porque essa energia aqui da fase, ela vai aumentar. Parte dessa energia vai para o neutro e parte
vai, né, para o meu terra. Tá? Só que em vez de ir para o terra, se eu tiver alguém com a mão aqui, né? Se eu tiver uma pessoinha aqui, né? Ligada aqui nessa rede, ela vai levar um choque. Tá? Por quê? Porque a corrente que iria para o terra não vai para o terra. A corrente, né, vai para a pessoa. Imagine que essa pessoa é uma criança que está enfiando um palito dentro da tomada. Tá? Então, em vez da fase, né, retornar a energia elétrica pelo neutro, vai retornar pelo palito e pelo corpo da criança. Tá? O que faz esse diferencial residual? Ele verifica a diferença entre essa ligação fase-neutro. Tá? Ou seja, ele calcula o seguinte: se saiu 10 ampere, tem que voltar 10 ampere. Tá? Se tiver um residual, uma diferença residual entre uma fase e um neutro, né, ele aciona e corta a fase. É isso que faz um interruptor diferencial residual. Deu para entender? Perceberam que é muito importante esse dispositivo? E normalmente, né, igual eu falei para vocês, né, já conheço algumas residências, algumas, né, que pelo menos aqui da minha área, da minha região, né, as casas antigas daqui não tem nem quadro interno, quanto mais no quadro um aparelhinho desse. Ele parece um disjuntor, viu, gente? Ele só é mais larguinho e tem um botãozinho extra ali, que é para fazer o teste. Tá? Então o IDR, né, ele funciona, né, para proteção de pessoas. O disjuntor protege a instalação elétrica, tá? Protege a fiação, protege os equipamentos, mas não protege você de levar um choque. Tá? Se você grudar lá no fio, você vai ficar grudado. Tá? Porque ele não vai desarmar. Você vai ficar levando ali, né, uma corrente elétrica pelo corpo. O IDR não. O IDR detecta, né, uma carga saindo da rede e não retornando, que pode ser pelo seu corpo. E se ele identifica isso, ele corta o sistema. Ou seja, ele previne, né, que você leve um choque de longa duração, principalmente. Você pode levar um tranquinho? Até pode levar um tranquinho, tá? Mas você não fica conectado nessa rede. Tá? A corrente elétrica ela tem uma característica, né, de querer circular. E se ela encontra um caminho, né, ela fixa o seu corpo nesse caminho. Ou seja, você gruda nesse caminho. Tá? E ela continua mandando corrente. Tá? Por quê? Porque ela tem uma tensão e essa tensão está empurrando a corrente. Tá? Mas um dos aparelhos, né, que aliás, pela norma, é obrigatório, tá, é o sistema de diferencial residual. Tá? Tem um interruptor, né, e tem o disjuntor, que ele funciona das duas maneiras. Tá? Então, quando eu falo em disjuntor diferencial, eu estou falando do DDR. Ou seja, ele tem a característica de analisar essa diferença e também funciona contra a corrente, sobre corrente. Tá? Numa coisa só, já vem um pacote, né? Ele analisa tanto a corrente em excesso, né? Quanto a fuga de corrente, né? Que seria ali um possível curto-circuito ou um choque. Tá? Tranquilo? Eu acho que eu deixei um videozinho falando sobre esse assunto, tá? Aqui está explanado detalhes do que eu comentei, tá? Do funcionamento do IDR e do DDR, tá? Fica para vocês pesquisarem, tá bom?
Beleza? Vamos lá, vamos seguindo. Tem os exercícios, né? Vocês fazem aí. Tá? E depois a gente entra no assunto de fios e cabos, né? Para fazer o fechamento de circuitos, né? Eu já falei dos sistemas de proteção, de aterramento, né? A gente tem que saber um pouquinho, então, de fios e cabos, tá? É uma parte que não compensa economizar, tá? Tem gente que pensa em economizar nessa parte. Olha só, pessoal, é só 5% da obra. Apesar de parecer caro o fio, o fio tá caro, né? Mas é 5% do que você vai gastar na obra inteira, tá? Isso para fazer uma boa instalação. Então, é uma economia porca. Você não economizou em cimento, vai querer economizar em fio, né? Então, é coisa que, né, não dá para deixar passar. Então, se tiver que colocar o fio de 4 milímetros, compra de 4 milímetros. Se tiver que pôr de 10 milímetros, coloca de 10 milímetros. Não vai pegar fio de 1,5 e colocar até no chuveiro. E olha que existe, hein? Não lembro quem me contou aí. Foi algum de vocês, não foi? Falou que tem fio de 1,5 por aí? Acho que não, né? Bem, mas tudo bem, né? Normalmente são feitos de condutores metálicos, né? Por isso eles têm uma característica de serem bons condutores. É por isso que eles são utilizados, né, na eletricidade. Tá? Mas por eles serem bons condutores, né, eles têm a característica de, né, passar o tanto de corrente que a gente tentar passar neles. Tá? E tem o problema do sobreaquecimento, né, o efeito Joule. A corrente elétrica gera aquecimento. Tá? A gente viu isso também. Então, eles têm que ser revestidos com material isolante, principalmente, tá? Para você controlar o circuito, né? Que normalmente é PVC ou borracha nitrílica, tá? Que é o que faz a proteção, né? O encapsulamento desse cabo, né? Desse fio. Aliás, quando a gente fala fio, né? O fio seria o único filamento, né? Às vezes o pessoal confunde, né? Pensa que aquele sólido, né, é o cabo, né? Aquele sólido não é o cabo, aquele lá é o fio, tá? Então o fio é o sólido, aquele que não tem, né, elementos, né, internos, né, vários fios. O que tem vários fiozinhos dentro, aí é o cabo, que é o cabo flexível, ou ele pode ser rígido também, né? Mas ele tem vários fios em sua estrutura, tá? E variam, né, de 1,5, né, igual tá falando aqui, né, mas não é só 10 milímetros não, viu, gente? Tá? Então tem de 16 milímetros para entrada, né, 20 milímetros e assim por diante. Ok? Aliás, aqui tá falando do fio de sólido, né, de 10 milímetros. Sinceramente, eu nem sei, nunca perguntei se tem fio sólido ainda para vender, né? Por quê? Porque é muito ruim de trabalhar com fio sólido, né? E fora que é ruim, né? Ele tem uma característica, né? De ser inferior aos cabos flexíveis em qualidade, pureza do metal com que ele é feito e tudo mais, tá? Então, o cabo flexível, né? Que é o mais utilizado hoje em dia, né? Também são feitos de cobre e isolados, né, em PVC, né? E é utilizado em várias partes de instalação, seja ela industrial, comercial, residencial, né? E, enfim, tá? E muda a espessura, né? E beleza. Cabos paralelos. Vamos lá. Então, cabo paralelo a gente vai verificar, né? Que às vezes é utilizado em instalação de iluminação, né? Abajures, né? Tudo que conecta aparelhos são cabos paralelos, ou seja,
eles são duplos, né? São cabos ali, né, que já fazem a função de fase e neutro. Já vem isoladinho os dois ali, por isso que chamam paralelos, tá? Existe fiação paralelo para você fazer, né, na casa inteira, mas às vezes não compensa porque o condutor único, né, o flexível, às vezes acaba saindo mais barato do que comprar o paralelo, né? O condutor isolado, né, basicamente é todo aquele, né, que tem isolação, né? Um cabo unipolar, né, seria o caso, né, dessa fiação de cabo flexível ou do cabo ali, né, do fio sólido, né? E um cabo multipolar, né, seria parecido com esses cabos paralelos, né? Porém, tem aqueles cabos que num único cabo, né, num único setor, você verifica que ele tem ali, né, 3 até 4, né, fios isolados dentro de cada um, né? Então eles têm, né, uma dupla isolação, tá? São cabo multipolar. Para que eles servem, né? Servem para fazer a ligação das máquinas, tá? Então você vai alimentar ali uma máquina de solda, né? Você precisa fazer um fechamento interno ali, precisa de uma tomada industrial de 4 pinos, por exemplo, né? Aí você pega um cabo multipolar que já tem 4 fios. Aí cada fio vai numa ponta num pino, né, do conector, tá? Então tem fio, né, igual eu falei, de paralelo com somente dois fios, né? Tem cabo multipolar de 3 fios, tem cabo multipolar de 4 fios, tá? Todos eles já prontos para se utilizar aí, né, em máquinas, tá? Aí em residência já não se utiliza muito isso, né? Esses cabos multipolar só nos próprios eletrodomésticos que já vem com esses tipos de cabo embutido nos aparelhos, tá? Um pouquinho sobre o dimensionamento de cabos, né? Basicamente, só algumas características, né, para a gente comentar desse dimensionamento de cabos, né? Então, igual eu estava comentando, não é qualquer fio que a gente usa para qualquer equipamento, qualquer situação. Então, a gente tem que saber, por exemplo, vamos ticar aqui, né? O tipo de instalação, se ela é subterrânea, aérea, dutos, calhas, né? Para saber o tipo de se é cabo, se é fio que vai passar. Tem que saber a corrente a ser transportada, né? Como assim a corrente? Se for um chuveiro, né? Eu sei que vai passar uma corrente de 30 amperes, né? Se for uma lâmpada, né? Eu sei ali que vai um conjunto de lâmpadas, um circuito inteiro de lâmpadas, eu sei que vai passar no máximo 10 amperes. Então depende, né? Para mim fazer o dimensionamento. Depende também da tensão elétrica do circuito. O que significa isso? Significa que minha fiação muda. Se eu estou trabalhando com 110, tá? Ou se eu estou trabalhando com 220. Tá? Um fio de chuveiro para 220, né? Pode ser 4 milímetros. Um fio de chuveiro, para o mesmo chuveiro, se fosse 110, teria que ser 6 milímetros, por exemplo. A distância, né? A distância interfere também, né, no dimensionamento. Uma coisa é eu ligar 2 metros de fio, outra coisa é eu ligar 20 metros de fio para alimentar uma carga, tá? O fator de potência, né? O que gera fator de potência são motores e geradores, tá? Esse fator de potência, né? Ele cria ondas harmônicas ali na instalação, né, do cabo, pode interferir em equipamentos eletrônicos, por exemplo, tá? Ele cria um distúrbio eletromagnético, tá? O fator de potência também na indústria é mais visto. Para nossa casa não tem tanta influência, tá? Pelo menos por enquanto não. Mas está ligado a motores. Sobre a fonte de alimentação, né? A fonte de alimentação seria
o meu quadro lá de disjuntor, onde está ligado a energia, uma subestação, né? Uma bateria, da onde está vindo minha energia, tá? O destino da alimentação, aí é o caso, né? Saber se é para motor, se é barramento, se é para forno, né? Se é para uma geladeira, se é para um chuveiro, tá? Quantos condutores por fase, né? Também, né? Tem alguns casos, né, que eu posso utilizar, né, mais de um condutor, né, por fase. Tipo de sistema, monofásico ou trifásico, né? E tipo de corrente, corrente alternada ou corrente contínua. Mais uma vez, estamos acostumados à corrente alternada na nossa residência. Mas existe sim, né, circuitos de corrente contínua, tá? Bem, o primeiro passo seria conhecer a instalação, e aqui estão alguns pontos, né, que a gente definiu para se conhecer essa instalação. Aí, o segundo passo, né, seria realmente calcular, né, a capacidade, né, e a queda de tensão, né. Então, você verifica, né, através de testes, né, os valores, né, de corrente, de resistência. E para verificar isso, temos várias tabelas na NBR 5410, tá, que não estão aqui no escopo, né, são detalhes mais técnicos da área de elétrica também, tá? Mas para vocês terem uma ideia, tá? Então a gente analisa queda de tensão máxima, né? Esse daqui sim seria o que seria um projeto elétrico, tá? O projeto elétrico contemplaria todos esses cálculos. Só que são cálculos que não são tão pertinentes a residências. Por isso aquela questão, o engenheiro civil fazia tudo. Ou seja, ele criava um padrão e pronto, né? Não precisava fazer todos esses cálculos aqui. Ali também gera custo, né, pessoal? O que acontece aqui, né? Isso daqui é mais aplicado na indústria, porque isso daqui vai gerar recursos necessários. Qual recursos necessários? Precisa dos técnicos que vão fazer a análise, precisa dos equipamentos, tá, específicos da área. Tá? Então, isso aqui só é válido, né, se eu tiver um grande projeto, tá? Uma indústria, um prédio, né, uma fábrica que está sendo construída para fazer essa análise. Ok? E adequar os limites de queda de tensão também, né? Se necessário, a gente vai analisar a tensão, né? Quando, por vezes, né, o fator de potência está muito alto, muito elevado, e tem que fazer correções, tá? Correções com banco de capacitores, por exemplo, tá? Na nossa casa, o básico que a gente faz é dividir dois fios, né? Vamos supor que é um sobrado, né? Eu tenho uma entrada bifásica, eu ponho uma fase para baixo, uma fase para cima, eu dividi a tensão do meu sistema. É lógico, né? Não preciso fazer muitos cálculos. Eu sei que, né, ficou equilibrado o meu circuito, tá? Não preciso fazer muitas contas. Só para a gente fechar essa parte aqui, então, né? Para instalação de fios e cabos. O que temos? São eletrodutos. O mais comum, porque é o que a gente verifica na nossa residência, né? Os eletrodutos embutidos, tá? Mas também tem eletrodutos, né, externos, tá? Então, normalmente os embutidos são aqueles corrugados, né, chamados corrugados, tá? E os eletrodutos externos, né, são lisos, né, e eles têm uma tecnologia própria. É mais difícil se encontrar eles, né? Instalações antigas, né, utilizam essa tecnologia de instalações ao ar livre, né?
Mas ao ar livre aqui, né, seria mais indicado para quando você tem uma bandeja, né? Existem bandejas específicas que você passa ela aérea e você joga os cabos dentro, tá? Principalmente quando é estrutura pré-moldada, por exemplo. Você fez um barracão pré-moldado, né? Não tem como embutir toda a fiação. Então você chumba bandejas aéreas para passar a fiação, tá? Pode ser por lei subterrânea, né? Pode ser em prateleiras, né? Suportes, né? Ou diretamente fixado em paredes ou tetos, tá? Que é o caso mais antigo aí que eu estava comentando, tá? Porém, né, você instala, né, somente cabos unipolares ou multipolares, tá? Eletrocalhas, né, também, ok? É o que eu estava comentando ali, né, das calhas, né, das bandejas, tá? É um recurso para você passar cabos no barracão, em alguma área, tá? Não em residência, tá bom? Cabos diretamente enterrados, né? Também existe essa tecnologia. Você instala diretamente em cabos enterrados, né? Vai se assemelhar um pouco com o nosso terra. O nosso terra é um cabo diretamente enterrado, por exemplo. E pode ser através de canaletas no solo, tá? São recursos para instalação de cabos e fios. Pessoal, eu vou continuar então, né? Aqui a gente tinha parado em instalações, né, de fios e cabos, né? Eu vou dar uma sequência rapidinha aqui para a gente chegar em projeto elétrico hoje ainda, né? Para a gente já continuar no mesmo ritmo aqui. Eu acho que vai ser interessante hoje, tá bom? A gente deixa para uma outra aula a gente abordar eletroeletrônica. Então, aqui no próximo tópico fala de consumo de energia elétrica e potência, tá? Claro que a potência elétrica, né? Ela está diretamente ligada à quantidade de energia, né, que eu preciso, né, para executar uma atividade, para executar a ação de uma lâmpada acender, né? Por exemplo, antigamente eu precisava de 100 watts de potência para que eu pudesse ter luz numa lâmpada incandescente, certo? Como eu mudei a tecnologia, né? Hoje a gente tem as lâmpadas fluorescentes que eu preciso somente de 15 watts de potência para que ela execute a mesma função, que é emitir luz, né? E uma outra tecnologia ainda, que é o LED, né? Eu preciso de 7 watts de potência para gerar a luz, né? Ou seja, né, a potência, né, é uma energia necessária para executar minha ação, tá? Todos os eletrodomésticos, né, e tudo que existe, né, na instalação, ela necessita dessa potência, tá? Que é a potência elétrica, ok? Basicamente a energia, né, pelo tempo, né, que está dada aqui pela fórmula, primeira fórmula, né? Mas não é essa fórmula aqui que eu quero ressaltar, e sim que a potência P, né, é igual à minha tensão multiplicado pela corrente, ou seja, π, tá? Então, quando eu falo em potência, tensão multiplicado pela corrente, eu tenho a minha dada potência. Tá? E aqui, né, hoje a gente não vai entrar em cálculos ainda, mas só para a gente ter uma leve noção, né, da potência de alguns aparelhos, né? Então eu coloquei aqui uma lista, né? Por quê? Porque às vezes eu acho interessante. Se eu souber a potência de todos os meus equipamentos da minha casa, eu sei calcular quanto que eu vou gastar de energia elétrica no final do mês, né? Por exemplo, né, aqui na primeira linha, vamos supor que eu tenho um aquecedor de água de 80 litros. A potência dele é 1.500 watts, né?
Eu falei que não ia entrar em conta, mas vamos fazer algumas continhas rápidas, né? Se eu tenho 1.500 watts de potência, tá? E esse aquecedor, eu utilizo ele, né? Vamos supor, 2 horas por dia, né? Em 30 dias, quanto que eu gastei de energia? Tá? Então, o que eu vou fazer para me saber isso? Eu vou multiplicar 30 por 2 e vou multiplicar por 1.500. Tá? Essa é a conta que eu faço. Tá? Então, pegando a calculadora aqui, né? Vamos fazer 30 dias multiplicado por 2 horas multiplicado pela minha potência, 1.500. Deu 90.000, né, watts. Ou seja, eu tenho aqui, ó, né, que a minha potência, né, vai ser 90.000, né, watts, né, hora. Esse daqui é o tanto que eu gastei só com esse aparelho. Então, só com esse aparelho aqui, né, vamos supor ali, ó, que o meu quilowatts-hora, né, tá custando ali, eu não sei, viu, certo, viu, gente? Mas vamos chutar ali que tá custando 50 centavos, né, por quilowatt-hora, tá? É assim que a gente calcula a conta, tá? Se tiver 50 centavos por quilowatt-hora, né, eu vou multiplicar aqui, ó, também por 0,50, né, ou 0,5, que é a mesma coisa, né? Eu vou ter 45, na verdade, né? O K não fica, né? Mas eu gastei aqui R$45. 45, né? Foi o valor, né? Que eu gastei com esse aparelho, né? Ok? Deu para ter uma noção, mais ou menos, pessoal? Vamos supor que eu, né, fiquei só reduzir para 1 hora, né? O tempo desse aparelho. Eu vou ter uma economia de, né, 50% nesse valor. Se eu for fazer todas as contas de novo, né? Aqui vai dar 45. 45 vezes 0,50, né? Vai dar metade de 45. Tá? E rapidinho para a gente fazer uma análise. Então, se eu sair coletando informações na minha própria casa, né? Eu vou verificar. Eu tenho aquecedor? Não. Vamos ver. Eu tenho aspirador de pó, né? 600 watts de potência, né? Eu vou multiplicar por quanto eu uso ele no mês, ou por dia, não sei se eu vou multiplicar por dia, tem que ver quantos dias, né? Eu uso 7 vezes por dia, né? 7 vezes no mês, e eu uso ele por 2 horas, né? Então, ou seja, vezes 7, vezes 2. Né? Não tenho assadeira, não tenho nada, tenho uma batedeira de bolo, né? Também, né? Vamos pegar outra caneta aqui. Eu uso a batedeira todo dia, né? Porque eu, sei lá, né? Sou confeiteiro e vendo bolo, né? Então eu uso ele, né? 25 dias, final de semana eu não uso, né? 1 hora por dia. 1 hora por dia. Pronto. Tá? Então aqui eu já tenho, né? Uma relação. Então, vocês perceberam que eu peguei 2 exemplos aqui. Um eu uso pouco, né? Um eu uso só 7 dias, né? Por 2 horas. Tá? O outro eu uso 25 dias, 1 hora por dia. Qual que gasta mais? Tá? Às vezes as coisas enganam, viu, gente? Porque olha só, o aspirador de pó é 600 watts. E a batedeira de bolo está me dando aqui que é 100 watts só. Tá? Então, quando eu faço as contas aqui, né? 100 vezes 25, né? 100 vezes 100 vezes 2, 100 vezes 1 hora por dia. 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 1 hora por dia.
vai dar 2.500, certo? Vezes 1, ficou 2.500. 2.500 convertido em K é 2,5K. kWh, quilowatt-hora, né? Agora aqui no caso, né, dos 600, tá? Se eu tiver 600 vezes 7 vezes 2, vai me dar 8,4, tá? Oito vírgula quatro. Opa, esqueci do K aqui. kWh, quilowatt-hora, tá? Ou seja, o meu aspirador eu uso menos e eu gasto muito mais. A batedeira eu uso bastante e eu gasto pouco. Por quê? Porque cada equipamento tem a sua devida potência, tá? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo. Alguma perguntas? Não, né? Então, o que acontece aqui, né? Vamos verificar mais alguns aqui, então. Uma batedeira é mais ou menos isso mesmo, né? 100 watts, né? Se eu tiver uma pequena bomba d'água ali, né? Aí vai variar, né? Aqui, ó, bombinha de 1/4, né? Monofásica, 390 watts. Uma bombinha já de, né, 1/3 de cavalo, 520 watts, né? De meia polegada aqui, 570. De 3/4 trifásica aqui, ó, já muda a potência, né? De 1 cavalo, 1.100 watts, né? Aí você tem uma cafeteira, 600 watts uma cafeteira, né? Você usa todo dia. Aí, ó, toma cuidado com cafeteira, né? Chuveiro elétrico. Ixi, chuveiro elétrico é o vilão. Olha só aqui, ó. 4.400 watts, né? 6.000 watts, 6.500 watts, depende do chuveiro, ele varia, viu? Tem chuveiro que é 3.800 watts, viu? Tem aquelas duchinhas econômicas, né? É 3.800 watts de potência. Vem marcado na embalagem, viu, gente? Tá? Mas a maioria dos chuveiros é 4.400, 4.500, 4.600, tá? Eu tenho um conjunto de som, gosto de escutar música, 100 watts, tá saindo barato escutar música, tá? Um espremedor de frutas, 200 watts. Um exaustor, 100 watts, tá? 150. Ferro elétrico, né, de passar roupa, né? Aí também, né, varia aqui, ó, de 500 a 1.000 watts de potência, tá? Um fogão, né, com acendedor, tem uma potência de 90 watts, ó, tá? Ainda tem mais exemplos, vamos fixar um pouquinho mais aqui nos exemplos. Um micro-ondas, né, 750 watts, tá? Um forno elétrico gasta muito mais que um micro-ondas, tá? Um freezer, né? Até que não é tanto, é 300 watts, 400 watts, né? 500 watts de potência. O problema é que normalmente ele fica 24 horas ligado, né? E às vezes o mês inteiro. Então isso que é o problema, tá? Isso daqui, né? Você pegar um freezer e também as geladeiras entram no mesmo esquema. Não parece que é muita potência. O problema é tudo multiplicado por fatores altos. 24 horas, né? 30 dias, tá? É a frequência de utilidade de cada item, né? Que às vezes eleva a conta de energia elétrica, tá? Então, às vezes você fala, eu vou reduzir meu banho, né? Reduz o banho, mas deixa uma luz acesa a noite inteira, né? Você está gastando muito também. Mas a lâmpada é só 15 watts, né?
é 15 watts, mas multiplicado por 10 num dia, dá 150. Multiplicado por 10 dias, dá 1.500, né? E assim por diante. Tá? Uma impressora, equipamento eletrônico, normalmente é pouca, né? Uma impressora comum é 900 watts, né? Só uma impressora laser, por causa da luz, tem uma potência maior, que é 900 watts, né? Mas é liquidificador, 200 watts, né? As lâmpadas, né? Variam ali, né? Se for lâmpada incandescente, está em desuso, né? Então, lâmpadas incandescentes são aquelas antigas de filamento, tá? Que a gente falava velas, né? Ah, compra uma lâmpada de 60 velas, de 100 velas, né? Está em desuso. As fluorescentes, né? As fluorescentes começam ali com 10 watts, né? 15 watts, 12 watts, né? São muito comuns ainda, né? Aqui na lista não tem as lâmpadas, né, a LED, né, mas a LED varia um pouco a menos que isso. Uma máquina de lavar louças, 1.500 watts, né? Uma máquina de secar roupas, 3.500 watts. Tá? Máquina de costura, né, eletrônica, elétrica, né, 100 watts. Tá? Reparem que essas máquinas com mais de 1.000 watts, ó, lavar pratos, lavar roupa, né? A de Xerox também, por causa da luz, né? E ela esquenta, né? Tudo que leva aquecimento, tá? Tudo que leva aquecimento, que são essas máquinas aqui, tá? Tem potência alta, tá? Para gerar calor, se gasta muita energia, tá? Vamos ver mais alguns exemplos e a gente já vai fechando. Essa aqui. Você viu que eu coloquei bastante exemplo aqui, né, gente? Que é para vocês, se quiserem pegar em casa aí, ó, já dá para fazer um cálculo de toda a energia que gasta aí. Um computador 250 watts ou menos, tá? Aí o micro forno elétrico, um pequenininho, 1.000 watts. Uma panela elétrica, 1.200 watts, né? Raio-x de dentista de hospital, né? Tem aqui, ó, 1.000 watts. 12.000 watts, um raio-x de hospital, né? Tem que ter uma instalação toda especial para essa potência. Imagine lá o cabeamento, né? Para 12.000 watts. Ok? Uma sanduicheira 640, ela aquece, tá? Um secador de cabelo, né? 1.200 watts, né? É melhor secar no sol ou na toalha mesmo, né? Gasta uma potência boa aqui para secar na... A não ser que seja no hotel. Aí no hotel você pode usar à vontade, viu? Quando você for viajar, né? E tiver aquecedor no hotel, pode utilizar à vontade que lá você não paga energia elétrica. Já está embutido na diária, tá? Um televisor, né? Uma televisão, 200 watts, né? Aqueles antigos, né? 90 watts. Hoje em dia, os televisores mais modernos, tá? A LED, tá nessa faixa de 90 watts, tá? É bem fraquinha a potência deles mesmo. Ok? Potência elétrica, gera calor, 2.000 watts. Ok? Ventiladores, né? Variam ali aqueles maiores de 250 watts até aqueles menores de 70 watts. Ok? Um videogame, né? Só a parte do aparelho, 10 watts de potência. E a gente finaliza aqui com os ar-condicionado, né? Nesses exemplos, né? Aí depende, né? Tem da capacidade de geração da troca de calor, né? 8.000, 10.000, 12.000, até 30.000 BTUs, né? Aí convertido em energia, né? A gente pode transformar em quilocaloria hora, né? Ou potência nominal
né, em watts, né? Então varia ali de 1.300 watts a 3.600 watts, tá? Por que tem esse VA aí, né? VA é a mesma coisa que watts, porém já está considerando a parte do fator de potência, tá? É uma energia ativa e reativa que a gente fala, tá? Então tem ali, né, o caso de um condicionador de ar, né, um ar-condicionado de 8.000 BTU, né, vai ter 1.300 watts de potência, né? Se for numa residência, tá, você pode fazer a conta com 1.300 watts de potência, né, e beleza, né, multiplica pelo tanto que você vai utilizar. Se o mesmo ar-condicionado, mesma marca, tiver instalado numa indústria, a potência vai ser em cima de VA, tá? Volt ampere. VA significa volt ampere, tá? 1.550 VA. Por quê? Porque o relógio, né, medidor de energia elétrica das indústrias, dos comércios, né, eles contabilizam a energia reativa, tá? Que o nosso padrão residencial não contabiliza, ok? Mas para eles contabiliza e tem aquele problema do fator de potência a ser corrigido, tá? Se passar do fator de potência lá de um limite, você tem que fazer uma correção desse fator de potência. A potência elétrica dissipada, né, quando a gente utiliza um aparelho que transforma energia e dissipa calor. A gente perde potência nesses aparelhos também. Tá? Então, tudo que esquenta acaba, a gente fala de dissipando, né, calor. Se dissipa calor, né, a gente está perdendo energia elétrica, porque essa potência dissipada, né, vai contabilizar, né, em watts, né, ok? Aqui eu já mostrei um pouquinho do cálculo, né, da energia elétrica. Tá? Aqui só está falando aqui, né? Por exemplo, se eu tenho um chuveiro elétrico de 5.200 watts e eu tomo um banho de 10 minutos, né? E eu tomo banho todo dia, né? Eu vou multiplicar aqui, né? O chuveiro elétrico, né? 5.200, né? Eu vou multiplicar por 10 minutos, né? Que na verdade aqui é melhor transformar em hora, né? Fica mais fácil. Então, quantos dias, né? Eu vou tomar banho? 30, né? 30 vezes 10, né? Vai dar 300 minutos. 300 minutos dá quantas horas, né? 5 horas, mais ou menos. Então, eu multiplico por 5, tá? Esse aqui é o meu valor, tá? Aliás, né? Eu tenho que transformar em K, né? Então, 5.000. Deixa eu pegar a calculadora aqui, ESC. Vamos fazer a continha aqui rápida. 5.200 multiplicado por 5 dá 26.000, né? Esse 1.000 eu vou transformar em K, tá? Então eu vou ter resultado aqui, ó, né? 26 kWh, quilowatt-hora, tá? Aí dependendo do valor, né? E a conta do valor, né? Ela não é fixa, dependendo da região, da concessionária, né? Tem período que tem bandeira verde, bandeira amarela, bandeira não sei que cor, aí, né? Acaba complicando os cálculos, né? Mas o fator de potência aí, né? A energia, basicamente vai ser calculada
em cima da sua carga, né, utilizada de energia elétrica, né, que vai ser em quilo, né? É muita energia que você utiliza, então é calculado em quilowatt, tá? O valor cobrado, pessoal, normalmente ele vem escrito na sua conta de luz, viu? O valor cobrado, aí é só você pegar seu talãozinho da concessionária, né? Os valores vêm escritos lá, né? Então, se vai estar R$1, R$2, aí depende né, da concessionária, da região aí, tá bom? Mas dá para calcular certinho aqui os valores, né, que você gasta de cada equipamento da sua casa. Tentem aí, né, na casa de vocês, né, fazer algumas contas aí. Pega como, por exemplo, o chuveiro, verifica quantas pessoas tomam banho, né? Verifica quantas horas o chuveiro fica ligado, né, por mês, né, num período de 30 dias, tá? E tentem achar o valor, né, da energia aí na região de vocês, né, e multiplica pela energia, que vocês vão saber o valor exato de quanto vocês estão gastando aí só de banho, tá? Então pega todo mundo da casa que toma banho, calcula mais ou menos quantos minutos cada um fica, né? Transforma esses minutos em horas e multiplica pela potência do chuveiro, tá? A potência do chuveiro, né, depende da marca, mas muitos deles está escrito na própria carcaça do aparelho quanto tem de potência, tá? É só vocês verificarem lá que está escrito, né? Ou tem no manualzinho, ou pode pegar na internet mesmo. Ok? Podemos seguir? Projeto elétrico, né? Projeto elétrico, então, a gente começa a entrar aqui, né, bem no que a gente vai fazer no nosso projetinho. E por que eu queria chegar até aqui? Porque logo depois disso, já vem um videozinho, tá? Falando de projeto elétrico. Tá? É um professor de Brasília, né? Há tempos atrás, até troquei algumas mensagens com ele, né? Ele estava me dando um apoio técnico, né? Em algumas inspeções que eu estava fazendo, tá? E o projeto elétrico, então, né? O que ele, né, consiste, né? Quantificar, né? Determinar os tipos, né? E pontos de utilização de energia elétrica. O que significa isso, né? Tomada, tá? Mas tem dois tipos de tomada. Tem tomada que eu faço, né, um uso geral delas, e tem tomada que eu faço um uso específico dela, tá? Ou seja, a gente tem TUGs e TUEs, né? Tomada de uso geral, né? É aquela que você põe na sala ali, você pode ligar um aparelho celular, você pode ligar uma televisão, você pode ligar um som, você pode ligar um videocassete, você não sabe o que você vai ligar. Ou não pode ligar nada nela, deixa ela lá sozinha, né? Uma tomada de uso especial, né, ou específico, né? A gente pode lembrar desse E como específico. Por exemplo, é um ponto de chuveiro. Né? O chuveiro a gente nem deixa tomada porque só vai ser ligado o chuveiro naquele ponto. Então a gente já conecta diretamente no chuveiro. Ou seja, é uma tomada dedicada para o chuveiro e somente para ele. É específico daquele chuveiro, ou seja, é um TUI, tá? Uma tomada de uso específico, especial. Tá? Uma outra coisa de um projeto elétrico é a gente dimensionar, definir o tipo e o caminhamento dos condutores. Ou seja, né, numa residência eu tenho vários cômodos, tá? Então eu tenho que definir pontos por onde vai passar os meus condutores. Então ele vai passar por aqui,
né, e vai lá para o meu quadro, né? Meu quadro está lá fora, lá. Tá? É uma outra coisa, né, que a gente define num projeto, tá? Dessa luz aqui vai descer para uma caixa de interruptor para cá, para outra caixa para cá, para outra caixa para cá. Então, cada cômodo a gente vai definir por onde que os condutores passam, tá? E que mais que faz parte de um projeto elétrico, né? Definir o tipo e a localização dos dispositivos de proteção, de comandos, medição de energia elétrica e demais. Então, basicamente, a gente define onde está a nossa entrada, onde está o nosso quadro de distribuição e os circuitos que correspondem, né, a cada circuito ali, né? Um disjuntor para lâmpada, um disjuntor para o chuveiro, um disjuntor para o ar-condicionado, um disjuntor para as tomadas, tá? Ok? Isso é um pouquinho do que, superficialmente, é um projeto elétrico, tá? Aí a gente, claro, né, entra em alguns detalhes posteriormente. Algumas definições pertinentes. Unidade consumidora, ou seja, né, a minha casa, a sua casa, a sua empresa, né, é quem consome e tem um relógio, tá? Então, residência, apartamento, escritório, loja, sala, dependência comercial, um depósito, uma indústria e assim por diante, tá? Ponto de entrega de energia, né? A gente comentou, né? É até onde a concessionária é responsável, né? Ela entrega até no seu postinho ali, né? Do seu relógio da sua casa. Porém, existem indústrias, né? Que precisam de um sistema diferenciado, né? Uma subestação inteira de energia para receber, né? A energia elétrica, tá? Para nossa casa é tranquilo, é só o postinho ali, já é o ponto de entrada, né? Para algumas situações industriais, né? Você tem toda uma subestação, tá? Para receber essa energia e converter ela na sua energia que você necessita, tá? Entrada de serviço de energia elétrica, né? Aí sim, entrada de serviço, né? É o conjunto dos equipamentos, condutores, ou seja, a própria rede, tá? Elétrica, tá? Até o ponto de medição. É aquele conjunto lá, né? Que pode ser uma subestação, uma entrada, um postinho e tudo mais, um medidor, tá? Potência instalada. A potência instalada, né? Basicamente depende, né, dos aparelhos, né, da unidade consumidora, ou seja, da sua residência. Então, conforme a potência dos aparelhos e equipamentos, né, que vai ser utilizado na unidade consumidora, tá? A gente faz a conta da potência instalada levantando o número de tomadas. A gente faz uma previsão de cargas de acordo com o número de tomadas. Por isso que faz parte do projeto elétrico definir um número mínimo de tomadas. Tá? Por exemplo, no banheiro tem que ter pelo menos uma. Num hall tem que ter pelo menos uma. Né? Num quarto tem que ter quantas tomadas? Depende do tamanho. Tá? Isso é uma regrinha que tem na NBR 5410. Tá? Então, dependendo da dimensão das paredes, vai ter 3, 4, 5, né? Vamos supor que o limite lá pela norma é 5. Ah, mas eu queria pôr 6. Pode pôr? Pode. Você só não pode pôr menos. Tá? Numa cozinha, né? A norma fala que tem que ter lá, né, mais tomada do que no quarto. Tá? E é pelo tamanho da cozinha também. Né? E basicamente você coloca, né, mais tomadas, mais pontos, né, de energia, né, sobre balcões, por exemplo. Tá? Ok, ainda vai ter tempo para a gente entrar em detalhes de instalações elétricas. Aterramento, tá? Faz parte do projeto considerar então o aterramento. Então lembra lá
né? Quando vocês perguntaram lá, ah, mas para fazer o seguro da casa, precisa ter o aterramento? Mas como assim, só o aterramento? Olha o tanto de coisa que tem num projeto elétrico, né? E a seguradora vai querer saber só do aterramento, né? Não vai querer saber dos outros itens, né? Então, é um dos pontos, né? O aterramento. É um dos requisitos do projeto elétrico, tá? Basicamente, né, temos alguns componentes do projeto elétrico, tá? Ele tem que ter plantas, que eu solicitei para vocês, tá? Vai ter os esquemas, né, unifilares, que é os circuitos, tá? Imagine que esses esquemas unifilares aqui é a representação esquemática do quadro, tá? Do seu quadro de distribuição, tá bom? Vai ter detalhes da montagem, né, se necessário, por exemplo, do padrão de entrada, né? Vai ter um memorial descritivo dos cálculos, isso a gente vai fazer, né? E o memorial de dimensionamento dos cálculos, né? Para verificar condutores, proteções. No caso de proteções aqui, são os disjuntores, tá? Então vai ter os disjuntores ali, né? Para a gente fazer, né? E claro que todo projeto tem que ter uma ART, a anotação de responsabilidade técnica. Isso aqui é da engenharia, está relacionado com o CREA, tá bom? Se bem que agora, né, tem os técnicos em edificações, né, e tem um novo conselho. Eles podem assinar plantas civis, só não sei se podem fazer elétrica também. Eu acho que não, né? Mas o eletrotécnico pode. Então, principais normas técnicas, né? 5410, a NBR, tá? E a 5419 vai falar de aterramentos e proteção contra descarga eletrostática, tá? Fora isso, cada concessionária tem o seu regulamento, tá? Então, cada concessionária, no caso nosso aqui, a CPFL, por exemplo, né? Ela define o padrão de entrada que ela aceita, né? Define qual vai ser a tensão, né, de cada região. Por exemplo, pode ser 110 ou 127, né? Pode ser só 220, né? Com uma fase só. Pode ser 127 e 220 em duas fases, tá? E pode ser que existam normas específicas, por exemplo, quando se trata de uma instalação temporária de um circo. Não é NBR 5410, é uma norma específica. Para a instalação da rede pública de iluminação, é uma outra norma, não é NBR 5410, tá? Para instalação em praças e locais públicos, é outra norma. Para instalações em hospitais, é outra norma, tá? Então, existem casos específicos, né? Por exemplo, eu já fiz uma inspeção da NBR 5410 num posto de gasolina, né? Aí, quando foram fazer uma vistoria, né? O inspetor, o auditor, solicitou que o relatório fosse refeito sobre uma outra NBR, né? 12 mil e pouco, que agora eu não lembro. Aí eu fui analisar, né? Era o mesmo contexto. Ela puxava todas as informações da NBR 5410. Na verdade, não mudei nada no meu relatório, né? Ficou a mesma coisa, só com algumas referências ali que eu tinha utilizado a NBR, tal, né? Mas beleza, tá? Então, essas ligações, esses projetos, podem estar relacionados, né, com instalação, né, de redes provisórias, tá? Temporárias ou definitivas. Definitivas é a mais fácil, né? É a nossa residência, por exemplo. Ou seja, eu vou fazer uma instalação elétrica, né? E eu não tenho intenção de interrompê-la, né? Eu necessito, né, a todo tempo, né, e indefinidamente, né, do fornecimento de energia elétrica. Mas ela pode ser provisória também, né? É uma instalação de caráter transitório,
né? Ou seja, eu já tenho um tempo determinado, ok? Por exemplo, né? Funcionamento de máquinas para construção, né? Quando você está numa obra de uma edificação. Então, em obras, é comum eu fazer uma instalação provisória, tá? Ela não vai ficar definitivamente, ok? Agora, quando é temporária, né? É quase parecida com a provisória, né? A temporária também, né? É um tempo determinado, né? Mas será removidos, né? Serão desligados e removidos equipamentos, né? Isso é para circos, né? Parques de diversão, festas, né? De rua de caráter cívico, né? Religiosa, popular, né? Você quer interromper a sua rua e fazer uma festa lá, né? Você tem que ter uma autorização da prefeitura, né? E possivelmente você pode ser cobrado de ter um projeto de instalação elétrica temporárias para executar. Sinceramente, aplicável é mais ou menos, viu? Eu mesmo já fiz instalações, né, em festas assim, né? Tanto aqui em Américo quanto em Araraquara, né? E basicamente nunca pediram uma RT disso, tá? De instalação elétrica, né? Para quem executa é até bom, né? Mas fazer o que, né? É uma lei aí, né, que tem norma para isso, mas não se aplica, tá? Tanto assim efetivamente. Aqui então eu fecho um pouquinho o conteúdo de projeto, tá? Ele é um pouquinho mais amplo, mas a gente vai abordar aos poucos, tá? E principalmente agora através de vídeos, tá? Então o primeiro vídeo que eu recomendo que vocês assistam é esse do professor Luciano Duque, de Brasília. Ele é um engenheiro eletricista, tá? E ele cria vários vídeos, ele tem um canal, né? Com bastante informação técnica, né? Ele grava aulas e disponibiliza no canal dele e até atende, né, os profissionais da área, tudo gratuitamente, né? Ele dá um apoio acadêmico mesmo, é aquele cara que gosta da parte acadêmica, tá? A parte de interação dele, né, não é tão forte, mas a parte técnica é o forte dele, tá bom? E nesse vídeo aqui, né, ele fala de como fazer um projeto elétrico, tá? Essa daqui é basicamente, né, a ilustração do meu roteiro. Então, o meu roteiro de projeto elétrico, basicamente ele pegou aqui e descreveu ele inteirinho, né? Porque é tudo padrão, gente. Tudo segue a mesma referência que a NBR 5410. Então, para vocês terem noção do que é um projeto elétrico residencial, esse vídeo vai demonstrar, tá? Um pouquinho disso,